E aqui estamos palpites de sábado, dia 21/12. Campeonato alemão. Bremen contra Union Berlin. O Bremen é o 9º e o Berlim o 12º. Nos últimos 5 jogos o Bremen venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Berlim empatou 2 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-1 para o Union. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Frankfurt contra Mainz. O Frankfurt é o 3º e o Mainz o 7º. Nos últimos 5 jogos o Frankfurt venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Mainz venceu 4 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 para o Frankfurt. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Stuttgart contra Pauli. O Stuttgart é o 6º e o Pauli o 15º. Nos últimos 5 jogos o Stuttgart venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Pauli venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, casa vence. Leverkusen contra Freiburg. O Leverkusen é o 2º e o Freiburg o 5º. Nos últimos 5 jogos o Leverkusen venceu todos. Nos últimos 5 jogos o Freiburg venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-2 para o Leverkusen. Palpite, casa vence. Jogo over, mais de 2,5 gols. Campeonato espanhol, Osasuna contra Bilbao. O Osasuna é o 8º e o Bilbao o 4º. Nos últimos 5 jogos o Osasuna venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos o Bilbao venceu 4 e empatou 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, sendo uma vitória do Bilbao e um empate. Palpites, jogo over, mais de 1,5 gols. Ambas marcam sim ou mais de 2,5 gols. Barcelona contra Atlético de Madrid. O Barcelona é o 1º e o Atlético o 2º. Nos últimos 5 jogos o Barcelona venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Madrid venceu os 5. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-0 para o Barça. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato inglês, Aston Villa contra Manchester City. O Aston Villa é o 7º e o City o 5º. Nos últimos 5 jogos o Aston Villa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o City venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 4-1 para o City. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Crystal Palace e Arsenal. O Crystal Palace é o 15º e o Arsenal o 3º. Nos últimos 5 jogos o Crystal Palace venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Arsenal venceu 3, empatou 2. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 vitórias do Arsenal. Palpite, fora vence. Campeonato italiano, Genoa e Napoli. O Genoa é o 13º e o Napoli o 2º. Nos últimos 5 jogos o Genoa venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos o Napoli venceu 3 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Lecce e Lazio. A Lecce é a 14º e o Lazio o 5º. Nos últimos 5 jogos o Lecce venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos a Lazio venceu 3 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 para Lazio. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato holandês, Alkmaar contra Twente. O Alkmaar é o 6º e o Twente o 5º. Nos últimos 5 jogos o Alkmaar venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Twente venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, uma vitória para cada lado. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato português, Moreirense contra Porto. O Moreirense é o 7º e o Porto o 2º. Nos últimos 5 jogos o Moreirense venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Porto venceu 3 e empatou 2. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano. 5-0 para o Porto, 2-0 para o Porto e 2-1 Moreirense. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols.
Gol do visitante, fora vence. Para os mais conservadores, fora vence, empate anula. Campeonato turco, Besiktas contra Alanyaspor. O Besiktas é o sexto e o Alanyaspor o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Besiktas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Alanyaspor venceu 4 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Turma, agora se liga no bilhete pronto. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos inéditos todos os dias a partir das 8 horas. Então se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder. E mais uma coisa, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Rumo aos 10 mil inscritos. Tamo junto e até a próxima!